suponho, né, que existem também os conflitos, apesar de hoje você ser uma autoridade, Sim. apesar de hoje você ser resguardado, né, uma nomeação que lhe posiciona de uma forma melhor do que enquanto somente Sim, socialmente falando, né? sim. Apesar disso, eu sei que muitas pessoas talvez tentam calar, suprimir. Então você falou sobre o cego, né, Bartimeu, e muitas pessoas, sintetizando aqui com o que a gente está falando agora, eu creio que muitas pessoas talvez tentaram ou lhe calar, ou lhe parar, ou dizer isso não é pra você. Muito, muito. Inclusive, como eu falei, né, no início, quando porque eu usei o nome, eu usei e uso, não é porque eu vou lá ser pastor, é porque é como eu sou conhecido na sociedade, não só na cidade, mas nas cidades circunvizinhas e na região. Então, enquanto cantor, eu sou pastor Teobarros. Enquanto conselheiro, eu sou pastor Teobarros. Em casa, eu preciso ser pastor Teobarros. Então, isso faz parte, e eu recebi muito bombardeio, acredito, muitas vezes de pessoas que não têm entendimento, às vezes de pessoas só pelo fato de eu usar esse nome social, né, pastor Teobarros. Então, querendo parar, querendo que eu desistisse, mas a gente acreditou, Deus bateu o martelo e hoje a gente está aqui. Maravilha. E uma outra questão, né, pra gente fechar essa questão, tem 2 tópicos antes de fechar a questão de conselheiro tutelar, certo? A primeira eu acho muito, muito bonito, enquanto você se posiciona como um conselheiro tutelar e demonstra paixão e amor por aquilo que você faz de fato. Sim. Nós estamos falando, né, sobre essa dificuldade, às vezes, em lidar com o conjunto, porque o conselheiro tutelar, assim como qualquer órgão ou entidade, né, do governo que atua em prol da sociedade, ele não trabalha sozinho. Né? Então, é o conselheiro tutelar que atua junto com a saúde, com a educação, que junta ali, forma as garantias dos cidadãos, digamos assim, né? Mesmo que limitado a crianças e adolescentes. Mas eu vejo que muitas vezes, infelizmente, a gente passa por uma dificuldade social, e eu falo isso enquanto pessoa da sociedade, de muitas vezes parece que a gente vai ali em um hospital, talvez quem utiliza os serviços públicos, né, de hospital, de um postinho, vai lá e parece que tá pedindo um favor, parece que não é a garantia de um direito, entendeu? Parece que você tá indo lá, e eu acredito que quem tá nos assistindo já passou por uma situação como essa, quer seja em um postinho, quer seja em um hospital público, em você estar lá e sentir que você está precisando de um favor de alguém que está ganhando ali para fazer o que está fazendo. Então, eu acho muito bonito. Parabenizo você, Teobarros, pelo amor que você demonstra ter pela profissão e por aquilo que você tem atuado. Então, partindo para o próximo tópico, né, para a gente finalizar, eu queria saber da maior dificuldade ou do maior problema, do caso que você olhou e lhe comoveu de uma maneira mais intensa. São 2 anos de mandato, você falou que 2023, não é isso? Isso, a gente houve as eleições, que as eleições sempre é um ano após as eleições presidenciais. Então, as eleições geralmente é no primeiro domingo de outubro, do ano subsequente, e a gente toma posse, as pessoas que ganharam, no dia 10 de janeiro do ano seguinte. Então, se 10 de janeiro de 2024 eu tomei posse, 10 de janeiro de 25, então vou fazer 2 anos agora, 10 de janeiro de 2026. Pronto, então ali nessa proximidade, qual é o maior caso assim que você olhou e lhe chocou de uma maneira muito forte? Nossa, olha, conselho tutelar. Eu falo, assim, sem medo de errar. Se você não faz por amor, você desiste. Primeiro, que graças a Deus não é meu caso, e eu peço a Deus todos os dias, até porque eu já vim lapidado por ser pastor e a gente já enfrentar muitas situações. Mas eu pensei que eu já tinha enfrentado muitas coisas, mas eu vi que ainda não. Eu vi que Deus estava me colocando. Foi igual eu estava conversando com minha esposa e disse assim, olha, eu pedi paciência e Deus me deu situações para que eu tivesse paciência, né? E lá no Conselho Tutelar eu já passei por muitas coisas. 2 foi que me chamou a atenção, que quando eu cheguei em casa para tomar banho, eu não sabia se caía mais lágrimas nos meus olhos ou era do chuveiro. A primeira foi quando uma genitora, porque eu não posso falar que isso é uma mãe, né, porque mãe ela vai além do sangue, ela quis castigar o filho dela, ela fez aquelas negocinho de João de barro, aquelas casinhas. Ela colocou lá em formato de uma cruz, colocou meio que uma vela lá, uma coisa meio caveira, e ela com raiva, né, e gestante, ela com quase 9 meses. Isso foi logo no começo, isso chocou muito para mim. Ela quis castigar de uma certa forma, e a criança, ela praticamente pediu para que ela ficasse em cima de uma fogueira quando estava já na brasa. Os pezinhos da criança, as bolhas, subiu assim de uma forma absurda, que eu olhei assim e falei, não, isso não é um ser humano que faz uma coisa dessa com uma criança. Eu estou falando de uma criança de aproximadamente 4, 5 anos. E uma das prerrogativas que nós temos é de aplicar medidas de proteção, e uma delas é acolhimento. Hoje nós temos 2 acolhimentos aqui no município, né?
por parte do município, que é o Abraçar Um e o Abraçar Dois, e temos o acolhimento por parte do Estado, que é o SEAC. Por essa criança ser oriunda da cidade, ela foi acolhida. E o que mais me chamou a atenção foi que, após ela ter sido atendida no hospital e feito todos os procedimentos de saúde, quando ela chegou, essa criança chegou lá pequenininha, que ela viu um bocado de criancinha, a gente foi levar ela lá, e ela viu uma bicicleta, rapaz, ela foi correndo, sabe? Os pezinhos tudo enfaixado, mas a alegria que ela teve de poder andar numa bicicleta. Sim. E eu disse, meu Deus, aí foi quando eu olhei aquilo e assim, graças primeiramente a Deus, a população que nos deu essa oportunidade, e eu disse, não, vale a pena ser conselheiro, né? Porque o que eu vi, tinha hora que eu conversava com a minha esposa em casa e ela disse, como é que tá as coisas? Eu sempre gosto de dividir, divido muito coisa com ela, mas essas coisas não deu para dividir. E a carne tremenda, eu almoçando, sabe? E eu disse, não, mas tudo bem, tá legal lá, mas só eu sabia. E a segunda, pra gente terminar, foi uma negligência de uma genitora também, e eu tô falando de uma criança de 5 meses de nascido. E quando eu vi aquela situação, eu estava inclusive na igreja, estava no plantão, e na hora a gente estava até na ceia, e quando eu recebia o comunicado, porque independente de onde eu estiver, eu estou no sobreaviso, então eu atendo, a gente sempre atende, quando não dá para atender eu retorno, o conselho é 24 horas. E na hora lá eu bati até no copozinho da ceia, que entrou no teclado, estava tocando, mas eu fui lá pelo que eu escutei. Sim. Que o hospital ligou, relatando que uma criança chegou lá com negligência ao extremo. E assim que terminou lá, eu pedi para que aguardasse, eu me dirigi até o Hospital Reginaldo Moura, e quando eu vi uma criancinha, né? Eu guardo o nome dela no meu coração, e aquela criancinha ela já estava praticamente quase entubada, pela quantidade de negligência que ela estava sofrendo. Sabrina, é de partir o coração, os pezinhos dela, estou falando de um recém-nascido, é praticamente um recém-nascido, de 5 meses, uma criancinha, os pezinhos dela, porque no sertão, que o chão é todo lachado, eram os pezinhos dela, pezinho lachado, a unha dela tudo quebradinha, sabe? Total ressecamento. E naquela hora lá, eu, enquanto conselheiro, eu disse, olha, ela está proibida. Essa genitora não pode sair daqui com essa criança. A saúde tem que fazer todos os procedimentos. Até a enfermeira disse, mas se ela precisa ser transferida. Eu disse, não, amiga, entenda. O que for de saúde tem que ser feito, mas ela não pode. Fizemos todos os procedimentos que foram necessários. E isso no domingo. Quando foi na segunda, passei para meu colegiado, porque mesmo eu estando no plantão, a decisão, ela é feita, somos 5, precisa ter no mínimo 3 para que a gente possa determinar qualquer tipo de medida. E todos, né, em votação unânime, a gente definiu as medidas e eu fui todo alegre lá, não, eu vou lá pegar essa criança tal, e a gente vai aplicar as medidas. Quando eu chego, estava eu e a conselheira Isabel já ela tem formação na saúde, então ela está mais acostumada com esse ambiente, eu não. E na hora lá, aí a secretária, quando me viu, aí disse, pastor Teóis, aí ela, engraçado que eu achei interessante, ela disse, sua paciente está ali na sala. Eu disse, entendi, né, o que ela quis dizer. E na hora que eu fui entrando, tinha 2 médicos assim, estavam os enfermeiros, a maca, e todo mundo lá em cima, e eu dizendo, mas é a adolescente, é a criancinha que eu tô... Aí eu só vi na hora que o médico olhou assim, aí fez 50 segundos ela vai estar entrando em óbito. Rapaz, aquilo acabou comigo. Eu disse, não. Eu, enquanto cristão, fui logo orar. Eu disse, Deus me dê força. E eu vi aquela criança, sabe, ela olhava para meus olhos pedindo socorro. Infelizmente eu não consegui salvar ela, né? E ali ela foi a óbito, e depois a gente, quando foi mais para frente, viu que os irmãozinhos dela estavam muito mais negligenciados ainda, mas aí todos os órgãos competentes foram comunicados, né? Familiares extensos foram acionados e a justiça tomou a frente. Então isso foi o que mais me tocou, né? Primeiro aquelas criancinhas, isso de tantos e tantos casos que a gente enfrenta, sabe? Quando eu chego em casa, eu agradeço a Deus e eu já oro a Deus para que Ele me dê força para que eu possa suportar o que eu vou enfrentar lá dentro. Porque, gente, não é fácil ser conselheiro tutelar, não é fácil. Se na saúde é difícil, aí vem a cobrança. Mas conselho não faz nada, conselho é aquilo. Mas só sabe quem de fato passa lá dentro. São informações que a gente não pode citar nome, nem pode estar divulgando, apesar que hoje existe um programa chamado CIPIA, e dentro desse CIPIA ele tem um acesso, ele vai falar violação por sexo, violação tal. Isso é a público, tá? É aberto para que a gente, por bairro, no bairro teve tantas violações, criança, né? Existe essa formação, ela é pública. Mas por ser algo privado
e tudo correr sob o segredo de justiça. Então o trabalho do Conselho Tutelar precisa de fato ser ali bem minucioso mesmo. Fora o risco que a gente enfrenta pedófilo, a gente enfrenta traficante, porque são pessoas que violam o direito, automaticamente o Conselho Tutelar é comunicado, precisa se posicionar, e aquela pessoa que violou acredita que foi o Conselho Tutelar que, estou preso porque o Conselho veio aqui. Não, estou preso porque você violou o direito. Sim. Sabe? Então, ser conselheiro é muito difícil. Primeiro, a sociedade ainda não tem esse conhecimento da importância do Conselho Tutelar. Eu já vi gente chegar e dizer que o Conselho Tutelar em nada, não, de fato, não é. Eu entendo que é uma fala, muitas vezes, de uma pessoa que não tem conhecimento. E às vezes são de pessoas que querem ser do jeito dela. O filho é meu, eu faço do jeito que eu quero, eu bato, eu faço porque é meu. Não é assim. Então, eu gostaria de finalizar aqui essa entrevista parabenizando você, Theo Barros, né? Além de pastor, também é um atuante na sociedade para resguardar os direitos de milhares de pessoas e de suas famílias, né? Como essa criança a gente não pode nem falar. Mas essa recém-nascida que você falou que, infelizmente, não continuou viva, mas que, pelo menos, os irmãos dela, né, tiveram ali a possibilidade de ter os seus direitos resguardados. Eu gostaria de parabenizar você, né? Sua equipe também, você citou aqui os nomes, parabenizar as equipes também, né, que atuam na defesa dos direitos da sociedade. Parabéns por aquilo que você tem desenvolvido na sociedade. Que você continue com essa força, resguardando os direitos daqueles que não podem falar por si. E que Deus abençoe sua profissão. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu espero que você tenha gostado de estar aqui com a gente. Muito bom, muito bom. Espero que tenha contemplado, né, suas perguntas. Sim. A gente está aqui disponível, de fato, para falar. E a gente, enquanto conselheiro, me coloca à disponibilidade. Quero aproveitar para deixar registrado o número do Conselho Tutelar. Ótimo, que é o DDD 87. O número é o 9209184. É 24 horas. Estamos hoje na Afonso Pena, número 134, e aberta à sociedade. Um dos maiores principais objetivos do Conselho Tutelar é zelar pelo cumprimento do direito da criança e adolescente, e também ele é um representador, a representatividade da população. Então a gente representa de fato a população. E enquanto pastor também, estou hoje congregando com o Bispo Rosivaldo. Quero mandar um abraço para todos os irmãos da Batista Fé. Enquanto pastor também a gente está disponível. E quanto cidadão, enfim, e parabéns, tá, por esse trabalho que você está fazendo aí. Eu já tenho acompanhado algumas entrevistas, vi até o compadre Nenê estava aqui também. Sim, estava aqui também. Teve uma conversa, acredito que o pastor Ricardo também estava por aqui. Sim. Enfim, que você possa de fato compartilhar. Agora compartilhe mesmo, compartilhe isso aí, porque tenho certeza que muitas pessoas vão aí ganhar demais com isso. Exatamente, gente, isso daqui é uma informação riquíssima, né? A gente conversou sobre vários assuntos diferentes, que é importante para qualquer pessoa saber. Então, compartilha aí com seus parentes, compartilha com seus amigos, porque muitas vezes é uma entrevista que a gente acha que, mas eu falo sobre conselheiro tutelar, eu não quero ouvir sobre isso, mas é importante para todos de nós, né, que compomos a sociedade, de ouvir uma entrevista como essa, entender de fato o que os órgãos devem fazer, né, pela sociedade. Muitas vezes a gente não cobra por não entender o que deve ser feito, ou não cobra corretamente. Então, gostaria de convidar você a fazer parte dessa grande família, que é a Estação Difusora. Então, já curte esse vídeo, comenta o que é que você achou dessa entrevista, né, com o Theo Barros. Já se inscreve também no canal para não perder os próximos vídeos. Então, que Deus abençoe vocês e até as próximas entrevistas. Tchau! Tchau.